feito nesse tijolo vermelho para revestimento. Aqui nós deixamos o conduíte, 2 pontas de fio, uma para ligar o grill, vai ser tomada, né, para lâmpada e para o grill. Aqui o regulador de fumaça do fogão. Aqui o regulador de fumaça do forno, ou temperatura, não sei como que vocês falam aí na sua região. Aqui aquela bruta daquela chapa, né? Chapa de alumínio. Pensa numa chapa. Essa daqui pesa em torno dos seus 30 quilos, mais ou menos. Olha aí. Chapa de alumínio. Aí às vezes você vai falar assim, essa chapa é resistente? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá? Isso aí é a chapa de alumínio, bom? Muito resistente mesmo. Vamos passar um pano agora, tirar o pó, lavar o chão. Estamos concluindo aqui mais um trabalho em Santa Catarina e Itajaí.